Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichori da Silveira. Este é o canal Resenha Forense, de volta ao nosso CPC comentado. Lembrando sempre que nós não temos aqui um curso de Direito Processual Civil, não é esse o objetivo, nós apenas realizamos aqui comentários práticos ao Código de Processo Civil. De qualquer maneira, se você quiser alguma coisa mais profunda, você pode, por exemplo, ser o meu aluno de Direito Civil, né, no nosso curso completo de Direito Civil. Acesse resenhaforense.com. Inscreva-se no canal e curta o vídeo, por gentileza, isso ajuda bastante a manutenção do projeto. Você também pode ser membro do canal Resenha Forense, o link fica aqui embaixo. E na descrição do vídeo você também encontra um link para o Apoia-se. E aí você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês, faz toda a diferença, tá bom? Vamos lá então, hoje a gente fala do título 5º, a gente fala do valor da causa, título 5º, dentro da seção respectiva, não é? Então, hoje a gente fala também, né, obviamente, né, dos artigos 291 a 293, três dispositivos, vamos que vamos, tá? Hoje leitura bruta, né, da lei seca. E aí, como que eu quero proceder? Eu vou pegar inciso por inciso, né, lá no 292, e eu vou dar exemplo, tá? Eu acho que é o melhor jeito de estudar o valor da causa, as regras de valor da causa, tá? Comecemos, claro, pelo 291, que diz: a toda causa será atribuído o valor certo. Então, toda causa, a toda causa será atribuído o valor certo. Então, toda demanda, que é uma causa, tem um valor certo, né? Um valor de causa. Ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso é muito comum, talvez, em tutelas declaratórias, né? A simples declaração, muitas vezes, não tem como mensurar economicamente. Aí o pessoal gosta de colocar R$ 1.000 para fins de alçada, né? Mas, no geral, né, quando é possível aferir economicamente o quantum, né, de pretensão do autor, o quanto é o bem da vida pretendido, aí você precisa encontrar um valor da causa e o Código Civil dá, ou melhor, o Código de Processo Civil fornece as ferramentas adequadas para tanto, né? É claro que a atribuição de valor da causa não é uma coisa só de enfeite, não é uma coisa só retórica da sua petição inicial. A fixação do valor da causa traz efeitos práticos relevantes. Eu citaria três aqui só, por exemplo, né? O valor da causa pode resvalar na condenação final em honorários de sucumbência, né, tantos por cento sobre o valor da causa, por exemplo. A gente já estudou os honorários de sucumbência, não que seja sempre o valor da causa, mas pode acabar sendo. O valor da causa resvala também em questões tributárias, porque você calcula custas segundo o valor da causa, né? Ela serve de base de cálculo e, portanto, ela sofre a alíquota que resulta então no tributo, no caso é uma taxa, né, a taxa pelo serviço forense. Ela também serve como parâmetro para o depósito inicial, né, da ação rescisória, que a gente vai estudar mais tarde aqui nos comentários, né, os 5%, né, e assim por diante. Né. Então, o valor da causa é assunto prático de grande relevo. Artigo 292, e aí então o Código de Processo Civil vem mostrar como se calcula o valor da causa, tá? O 292 então diz: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será, vamos lá, inciso por inciso, né? Na ação de cobrança de dívida, então, ó, ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida, então, soma monetariamente corrigida do que? Do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver. Então, vou colocar aqui, ó, outras penalidades, se houver, até a data de propositura da demanda. Então, eu sei que é bem bobinho fazer exemplo de acordo com o que está escrito aqui, mas ajuda, né? Ajuda a fixar. Então, ó, exemplo. Exemplo. A propõe ação de cobrança contra B. Tá? A quer cobrar R$ 10.000 brutos. 10.000 brutos, tá? O valor da causa abrangerá os 10.000 mais a correção monetária mais juros de mora
juros de mora, evidentemente, se houver, se a dívida já foi constituída, se a mora já foi constituída, mas juros de mora vencidos, geralmente 1% ao mês. Desde quando, Marcelo? Aí depende. Aí você precisa estudar o assunto no Código Civil, né? Por exemplo, se a dívida tinha termo certo, termo final, é desde o termo, né? Você não precisa constituir o sujeito em mora. Agora, se ela não tinha termo, é necessário um fato jurídico que cria o efeito moratório, né? E assim por diante. Mas isso é assunto civilístico, né? Mas, cláusula penal. Opa, cláusula penal, por exemplo. Porque é uma penalidade, né? E assim vai, tá? E aí você corrige até o dia de propositura da demanda, tá? Muito bem. Só para deixar claro, ó, cláusula penal moratória, por exemplo, tá? Muito bem. Inciso 2. Vamos lá. Na ação que tiver por objeto, a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, vamos colocar assim, ó, na ação que tiver por objeto, ato jurídico. Bastante abrangente, né? O valor do ato, então, qual que vai ser o valor? O valor do ato ou o de sua parte controvertida. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Exemplo 1. Eu gosto de dar exemplos que ajudam o aluno a ter uma leitura prática do dispositivo, né? Exemplo 1. A propõe ação com pretensão de nulificação de negócio jurídico. De negócio jurídico realizado. Não. A propõe. Vamos colocar assim, ó. A propõe contra B ação com pretensão de nulificação de negócio jurídico, tá? O negócio envolvia R$ 10.000. Então veja, ele está atacando todo o negócio jurídico. É o valor do ato, como consta da parte final ali do inciso 2, né? O valor da causa será 10.000. É instintivo, né? É bem instintivo. Exemplo 2, ó, e agora eu vou dar um exemplo baseado no trecho final mesmo do 2, né? Que fala da parte controvertida, ó. Exemplo 2. A propõe contra B ação com pretensão de repetição de indébito de uma parcela, só uma parcela, de negócio jurídico avaliado, ou melhor, de negócio jurídico que envolvia, né, no total, 10.000. A parcela valia 1.000. Vamos colocar assim, a parcela valia 2.000. O valor da causa será 2.000. Ele não está atacando todo o negócio jurídico. Ele está controvertendo sobre um trecho negocial, mais precisamente o pagamento de uma fração. Ele, olha, e essa parte, esse ato jurídico eu quero discutir. Então, R$ 2.000, porque é o valor dele, tá? Inciso 3 agora, pessoal. Na ação de alimentos, essa é fácil. A soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, vou dar um exemplo só que fica fácil, né? Exemplo. A propõe ação contra B e pede a condenação deste ao pagamento de pensão alimentícia de 2.000 mensais. Adivinha qual vai ser o valor da causa? O valor da causa será a soma de 12 prestações mensais, ou seja, 2.000 vezes 12. Total, R$ 24.000. É o valor da causa. Tá bom? Certo? Tranquilo, né? O 3 é tranquilo. Inciso 4. Na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Então, exemplo. Aqui, o exemplo é até redundante, né? Exemplo. Numa ação
de divisão de imóvel avaliado em 200 mil, o valor da causa será o percentual da área restante após a divisão. Se o autor pretender metade do bem, o valor será de 100 mil reais. Ok? Pela letra do dispositivo, é isso aí, né? Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Geralmente, na prática, o pessoal acaba indo para o valor do bem pretendido. Porque aqui eu dei um exemplo fácil, né? É metade. É claro que na prática não é tão simples assim, né? Você não vai ver uma ação de divisão de exatamente metade do objeto, a coisa não é tão simples quanto parece, tá? Mas eu dei um exemplo aí banal para que vocês entendam bem o dispositivo de forma didática, tá? Inciso 5 agora. Na ação indenizatória, a ação indenizatória, inclusive é fundada em dano moral, o valor pretendido. Então eu vou dar dois exemplos. Exemplo 1. A promove ação contra B, pedindo a condenação deste ao pagamento de 10 mil a título de indenização por dano material e 10 mil a título de reparação por dano moral. O valor da causa será de 20 mil reais. 10 mil da indenização, 10 mil da reparação, né? Uma do dano moral, outra do dano material. Total, 20 mil. Ele pretende 20 mil reais. Né? É meio lógico isso. Exemplo 2 agora. Exemplo 2. A promove ação contra B, pedindo a condenação deste ao pagamento de 5 mil por lucros cessantes, 5 mil para reparar o dano moral e 5 mil para indenizar o dano emergente. O valor da causa será o total, né? Será de 15 mil. Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Inciso 6 agora. Na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na prática, eu vou até repetir os exemplos aqui, ó. Acaba sendo essa lógica, né? Você soma os pedidos, mas aí há acumulação, né? Olha, eu quero isso e isso. Ou seja, você tem uma grande pretensão e ela é autônoma, né? Então ela abarca vários pedidos e um não retira o outro, um não é alternativo ao outro. Então você soma todos eles. Esse é o tanto da sua pretensão. Esse é o quantum pretendido em juízo, tá? Inciso 7 agora. Na ação, aí aqui é diferente, ó. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Claro, né? Então, exemplo. A pede. Então, vou colocar assim, ó. Fulano pede como... deixa eu mudar, peraí. Fulano, no pedido principal, agora sim, pede 20 mil. Alternativamente, fulano pede 10 mil. Então, no pedido principal, 20 mil. Mas se no der, juiz, me dê os 10 mil a título de tal coisa, o valor da causa será de 20 mil. Não é 30 mil aqui, porque ele só vai levar um dos pedidos. Né? Os pedidos são alternativos, então que seja o maior deles. Apenas um valor só, né? Ok. Oitavo inciso, o último aí da listinha. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. É a mesma lógica, né? Valor do pedido principal. Certo?
É a mesma lógica do inciso 7º, né? É que há uma diferença entre os pedidos alternativos de um lado e subsidiários de outro lado, desculpe. Certo, pessoal? Ok, parágrafo 1º agora do 292, ó. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Só que aí eu preciso ler o parágrafo 2º para entender como que a gente conta as vincendas, porque vincendas você pode ter 3 vincendas, 10 vincendas, 100 parcelas vincendas, aí o código traz uma regra, e essa regra vem no parágrafo 2º, ó. O valor das vincendas será igual a uma prestação anual, parece muito com os alimentos, né? Se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. Então, ó, vamos mudar a cor? Nas vincendas, uma anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. Agora, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, passou de 12 ou é por tempo indeterminado, você soma só um ano. Não passa de 12 e é tempo determinado, você soma o restante. Então, vamos dar 2 exemplos que vai ficar claro. Exemplo 1. Mas vejam, não há segredo nenhum, tá? Não há segredo nenhum aqui. Ó, exemplo 1. A pede como vencidas 10 mil. Pede também as vincendas, que são 3 parcelas de R$ 1.000. O valor da causa será de R$ 13.000. Óbvio, né? Venceu 10, ainda vão vencer 3 de R$ 1.000. Entra aí nessa lógica do parágrafo 1º, valor da causa R$ 13.000. Exemplo 2. A pede como vencidas R$ 20.000. Pede também as vincendas. Que são 100. Vamos jogar bem alto. 100 parcelas de R$ 1.000. Se passou de 12, você pega só 12 anos. Então, aqui seria 20 mais 12 mil. O valor da causa será de 20 mais 12, 32 mil. Ah, Marcelo, mas ele está pedindo só R$ 32.000? Essa vai ser a tutela condenatória se ele, digamos, ganhar na demanda? Não. Ele vai ter o pedido global dele. Isso aqui é fixação de valor da causa, tá? É diferente, certo? Parágrafo 3º, para encerrar o comentário de hoje, o juiz corrige... Aliás, falta o 293, mas vamos ler o parágrafo 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa. Então, ele pode agir de ofício aqui, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Então, por exemplo, o sujeito arbitrou 1.000 e aí o juiz fala, não, o valor da causa aqui é 20 mil. Então, se ele recolheu custas com base nos 1.000, o cartório vai ter que fazer a conta nova, né? Ó, tem mais 19 mil, lança a alíquota e, autor, você está intimado para complementar as custas judiciais. É assim que a banda toca, tá? 293, para encerrar. O réu poderá impugnar, então veja, embora o juiz possa corrigir de ofício, pode acontecer de o juiz ficar inerte, é natural, né? E aí o réu, claro, ele tem interesse aqui processual de impugnar, né? Então, ó, o réu poderá impugnar em preliminar da contestação, então dentro da própria peça defensiva mais geral, que é a contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, isso é muito importante, eu vou até colocar uma cor bem feia, assim, que é para todo mundo lembrar, sob pena de preclusão, ou seja, se o réu contesta e nada alega, há a preclusão dele sobre o assunto, nada mais poderá alegar, tá? E o juiz então decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Então a consequência aqui é praticamente a mesma do 292. Mas, para o réu, há o fenômeno da preclusão, caso ele nada diga no momento oportuno, qual seja o da contestação. Meus amigos, é isso, tá? No próximo vídeo a gente entra no livro da tutela provisória e aí a gente vai falar das disposições gerais da tutela provisória. Artigos 294 a 299 do Código de Processo Civil.
É isso, um abração, bom final de semana, tchau, tchau.